Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 4 e como temos aprendido a respeito da igreja como corpo de Cristo. Já sabemos que somos membros deste corpo invisível, denominado igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo, cada um com a sua função, que independente da denominação da sua igreja, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, selados, e por isso podemos afirmar que fazemos sim parte do corpo de Cristo, da igreja invisível e da igreja que será arrebatada. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Já quero agradecer o carinho de todos vocês, você que tem comentado em minhas aulas, falou de onde é, meu muito obrigada pelo carinho, pela sua contribuição, pois o seu comentário faz com que o meu canal cresça e chegue ao alcance de outras pessoas que também precisam ser alimentadas com a palavra de Deus e muito mais do que isso, professores que precisam de subsídios para melhorar a sua escola bíblica dominical. E para mim é uma satisfação muito grande. Você que já se inscreveu no meu canal, você que tem orado por mim, realmente sou carente das orações de todos vocês. E fica comigo até o final desta aula e juntos iremos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. E o texto que foi tomado por base está em Marcos, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Já aprendemos muito já nas 3 primeiras aulas. E hoje não será diferente. A diferença entre Israel, a congregação do passado, e a igreja, o corpo de Cristo, são as promessas. Israel foi um povo que viveu as promessas de Deus literalmente. Quando Deus fez a promessa de herdar a terra a Abraão, esta promessa foi literal. O povo realmente recebeu a terra em possessão. Quanto à igreja, a promessa é espiritual. Apesar de que no futuro haverá uma terra, a Nova Jerusalém, em que os salvos viverão nela. Eles não entendiam de mundo espiritual, de bênçãos espirituais, enquanto que a igreja ela é especialista em entender sobre promessas espirituais. A igreja nasceu ouvindo a respeito das promessas espirituais dadas aos crentes. Como cristãos, somos templos do Espírito Santo. Quanto ser membro do corpo, juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja invisível. Somente somos igreja de Cristo quando estamos inseridos no corpo como membros. A igreja local é o lugar onde nós somos nutridos pela palavra de Deus, onde prestamos o nosso culto de louvor e de adoração. Lugar onde confraternizamos uns com os outros. A igreja precisa entender a diferença de ser igreja e de ser templo. Israel, depois de várias sucessões de reinados, ainda continuavam sendo vassalos dos novos conquistadores. E por último, foi o governo romano. Ansiavam pelo Messias prometido. A esperança que possuíam era de que quando o Messias viesse, ele traria libertação ao povo, restabeleceria o governo a Israel e voltariam a ser o que foram no princípio. Esperavam que Jesus fosse um revolucionário, o Messias político e que a qualquer momento se declararia rei e tomaria o trono novamente. Assim como Israel interpretou o reinado messiânico errado, muitos também não entendem de que a igreja não é a extensão do reino de Deus, ou que ela seja
o reino de Deus. Ao contrário, a igreja está inserida no reino de Deus. Deus se fez presente aqui na terra por intermédio da vinda de Jesus, o Filho de Deus. Quando começou o seu ministério terreno, ele afirmou aos seus ouvintes e aos fariseus presentes que o reino de Deus já estava entre eles, ou, como muitos interpretam, dentro deles. É claro que o reino de Deus não estava dentro dos fariseus. Jesus estava afirmando que o reino de Deus, ele é espiritual e se manifesta por meio da justiça, paz e alegria do Espírito. A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. A essência do viver cristão é viver em retidão, é estar na dimensão da moral e da ética. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras? Ele está afirmando que o reino de Deus não gira em torno de coisas banais, de que as nossas prioridades não devem ser as coisas externas, mas sim as eternas, e que não devemos nos preocupar com as coisas banais. O reino de Deus, ele não está localizado em uma região visível, porém ele está dentro de nós e entre nós. Muitos não estão levando a sério a promessa vindoura do reino de Deus. E podemos constatar isso com tantos escândalos no meio cristão, não no corpo de Cristo. Devemos viver aqui trabalhando na seara, porém com um olhar na eternidade. Há uma lista espalhada por toda a Bíblia de tipos de pecados que nos deixarão de fora desta promessa. Paulo cita alguns pecados como os pecados imorais, os idólatras, os adúlteros, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros, os homossexuais, os efeminados. E claro que existem outras listas extensas que, se não nos arrependermos dos nossos pecados, não herdaremos a terra. Porque Mateus usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus? Há alguma diferença? O que se é dito a respeito disso é que para quem ele escreveu? Os judeus. Mateus, ele testifica a realeza de Jesus e que ele cumpriu todas as profecias acerca dele. Os judeus viviam à risca os mandamentos e dentre eles o não tomar o nome de Deus é em vão. A igreja é a expressão do reino de Deus. O nosso caráter, a nossa conduta é o que revela o reino de Deus ao mundo e como devem ser todo aquele que deseja estar inserido no reino de Deus. O reino é de Deus e, portanto, ele governa e as regras deste reino é de conformidade com a sua palavra. Quando Jesus veio, o rei prometido implantou o reino de Deus, o reino espiritual, dizendo que o reino de Deus havia chegado. Quando Jesus veio aqui, ele trouxe o reino de Deus. O governo de Deus, ele é soberano sobre todas as nações. Você já ouviu por diversas vezes as pessoas dizerem que Deus é um só. E isso é verdade. Ele é o único criador de todas as coisas. Ele governa soberanamente sobre toda a criação e sobre todos os governos humanos. O governo de Deus soberano, ele não exclui as ações livres dos homens. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle, nada disso. Ele somente não interfere em nossas decisões. O reino de Deus significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder
e a sua glória e sua autoridade sobre o reino das trevas. O domínio de Deus na terra, ele começa em nossos corações, quando nos subjugamos ao seu reinado em nossas vidas. A cada festa anual da Páscoa, os judeus clamavam a Deus por libertação e aguardavam um Messias que reformaria o mundo e pregaria o ativismo social e político. Quando Jesus desceu pela última vez a Jerusalém, os discípulos questionaram se ele implantaria o reino de Israel ou se restauraria o reino a Israel naquele tempo. Jesus não disse nada a respeito. Acreditavam que Jesus, de alguma forma, ainda que fosse ali nos últimos momentos, ele iria restaurar o reino. Pedro acreditou que lá no horto era chegado o momento do combate. Talvez Judas imaginasse que entregando Jesus surgiria uma revolução por parte do povo e aproveitou a ocasião, Ele aproveitou a ocasião para tirar proveito. Eles não entenderam absolutamente nada. Era chegado o reino espiritual e não físico. A Igreja Católica, ela seguiu os passos do bispo de Hipona, Agostinho, e passou a considerar a Igreja de Deus como o reino de Deus e começou a tê-la como semelhante aos reinos terrenos e foi se tornando uma potência política. E desencadeou-se a perseguição religiosa aos não cristãos e aos hereges pela Inquisição. A Inquisição, cujo objetivo era combater a heresia, a apostasia, a blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. As pessoas eram torturadas para confessarem a sua culpa. Isso foi no século XII. Estendeu-se isso por através dos séculos, até que a Reforma Protestante, até chegar na Reforma Protestante e nos dias atuais, claro que com outro nome. Dezenas de pessoas foram condenadas à morte por não negarem a sua fé. No tópico 1, nós vamos falar sobre a natureza do reino de Deus. No ponto 1, o reino de Deus, ele é universal. Deus é o rei de toda a terra e reina sobre todas as nações. Lembrando que eu vou deixar um card aqui, se você desejar ser um assinante trimestral e receber todos os meus comentários em PDF, da maneira como eu leciono aqui por todo um trimestre. Ou se você preferir, você pode receber apenas um PDF único, em qual você vai lecionar no seu dia. Muitas pessoas fazem desta maneira. Na descrição desta aula, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo e recebe mais informações de como receber este PDF. E também o link do meu Instagram, que é minha rede social, se você quiser me seguir por lá também. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, é revelado o controle de Deus sobre todos os reinos, a sua onipotência e onisciência. Nabucodonosor, por não dar glória a Deus, foi comer capim com os animais do campo. Foram 7 anos, até que admitiu que o Senhor reina. Escolheu reis para seus propósitos. Nabucodonosor, Ciro, Dario, Josias, Faraó Neco, entre tantos outros, foram escolhidos. Deus, ele é rei universal. Nada nem ninguém está fora do seu domínio. Ele age como quer com os homens e com os seres angelicais. Nada nem ninguém está fora do controle de Deus. No ponto 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Alguém acredita que Deus não se importa mais com o mundo e os seus acontecimentos.
Tenhamos a certeza de que Deus, Ele está no controle de tudo e que tudo concorre para o fim planejado por Ele. Se Deus não tivesse controle do mundo e das coisas, Ele não seria Deus. Tanto demônios quanto os homens têm uma liberdade vigiada por Deus. Não podem fazer nada além daquilo que Deus permita fazer. Mas e o mal? Deus perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle. O pecado é responsável por tantas atrocidades e cada um dará conta do que faz. O diabo tem seus dias contados e por isso ele acelera a maldade nos homens que se entregaram às suas paixões e apetites desordenados. No ponto 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Israel foi uma nação escolhida por Deus para ser representante legal de Deus na terra. Receberam o reino sacerdotal e eram testemunhas do amor, da divindade e do poder de Deus. Foram escolhidos para abençoarem todas as famílias da terra. Escolhidos para fazerem o nome de Deus conhecido entre as nações. O governo desta nação, ele era teocrático, isto é, Deus governava o povo e falava com eles por intermédio de profetas e dos sacerdotes. Rejeitaram esta forma de governo e pediram a Deus um rei, porque eles exatamente queriam ser como as outras nações. A promessa continuou de pé, abençoar todas as famílias da terra, e veio Jesus como prometido, e com ele Deus estabeleceu outro povo, a igreja, através da sua morte e da sua ressurreição. E com os mesmos propósitos. A igreja, ela vive na dimensão espiritual, cujo governo é teocrático. Jesus é o rei deste reino e nós somos os seus súditos. A igreja, corpo de Cristo, ela não falhará. Ela será arrebatada. Há muitas pessoas que dizem, não há igreja para ser arrebatada. E eu digo que sim, há uma igreja que será arrebatada. É a igreja invisível, a igreja que faz parte do corpo de Cristo. Somente fazem desse reino, somente fazem parte deste reino, pessoas regeneradas, pessoas que receberam uma nova vida em Cristo. O reino de Deus, afirmou Jesus, não veio com sinais visíveis para que possamos afirmar quando foi o tempo exato da sua chegada. Jesus afirmou que o reino estava presente entre eles. Ele era o rei e tudo que ele fazia e dizia era sinal da presença do reino de Deus. A derrota de Satanás era um sinal da chegada do reino de Deus. Os milagres já eram um grande sinal da chegada do reino de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. No ponto 1, o reino de Deus como uma realidade presente. Quando lemos as Beatitudes no livro de Mateus, é dito a respeito da felicidade que possuem aqueles que estão em Cristo. Não é uma felicidade passageira, porém uma alegria que não depende das circunstâncias. Jesus fez uma afirmação aqui a respeito do reino. Jesus disse que o reino então ele já está presente, ele é dos pobres de espírito. Daqueles que não se acham que são alguma coisa, mas que acreditam que neste reino todos somos iguais. O reino, ele é presente e a humildade é uma característica daqueles que fazem parte do reino de Deus. Os perseguidos por causa da justiça e da palavra de Deus, o reino é deles. Então, o reino já é
uma evidência, ele já é presente. O reino de Deus é sim uma realidade presente. Jesus ele trouxe uma realidade do reino, milagres, curas, libertação dos cativos e dos escravos do diabo. Era chegado o reino de Deus. Os fariseus acreditavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Na verdade, eles estavam cheios de ciúmes e de raiva. O reino de Deus, ele é real. Se Jesus tivesse vindo simplesmente, sem trazer alívio ao povo, não seria fácil crer nele. Sem trazer bênçãos materiais e espirituais, o povo não creria. Sem demonstração de poder, sem demonstração de amor, sem libertar os presos e oprimidos pelos demônios, o povo não creria. Tudo isso é demonstração do reino de Deus. No ponto 2, onde está o reino de Deus? Ele está entre nós e dentro de nós. Independentemente do que digam muitos teólogos e que tentam desanimar o povo quanto à realidade do reino de Deus, devemos crer que sim, há um reino ainda por vir. E se deixarmos de crer nesta verdade, não resta nada em que a igreja possa esperar ou crer. Hoje vivemos em parte o reino de Deus, mas chegará o tempo da plenitude dos tempos, em que viveremos o reino de Deus em sua totalidade. Quando pessoas foram salvas em Samaria, Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, e as pessoas creram. E elas foram curadas e libertas do poder do diabo. Filipe pregou em Samaria a Cristo. O povo viu os sinais e os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos milagres aconteceram. A nossa mensagem deve ser esta, a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus, ele está presente. Foi para isso que Jesus veio e foi isso que ele nos enviou a fazer. Quando Jesus veio, o reino de Deus estava presente no ministério dele, pois ele era a manifestação do reino. Ele também estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e também ele está presente por meio da igreja na era atual. Por que não acontecem os mesmos sinais e milagres? Porque queremos o conforto das igrejas locais. No ponto 3, o reino de Deus como uma realidade futura. Você crê mesmo que Jesus voltará? Sabemos que a segunda vinda de Jesus, ela se dará em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Iremos direto para o tribunal de Cristo e, após isso, as bodas do Cordeiro por 7 anos. Na segunda fase, ele voltará em grande glória e poder, destruirá os inimigos de Israel, aprisionará o diabo por 1000 anos e estabelecerá o reino físico aqui na terra, que é chamado de milênio, que literalmente significa 1000 anos. Existem muitos teólogos que desacreditam no futuro escatológico deste reino e pensam ser o reinado de Cristo apenas espiritual. Existem diversas linhas teológicas chamadas de milenarismo. O que é isso? São aqueles que acreditam que haverá um milênio, que é o estabelecimento do reino físico de Deus aqui na Terra. Também tem os amilenaristas, que acreditam não haver milênio e que os 1000 anos é uma alegoria. Existem os pré-milenaristas, que acreditam que Jesus voltará antes do milênio, e os pós-milenaristas, que creem que Jesus voltará depois do milênio. Nas Beatitudes está registrado que os humildes receberão a terra por herança. Futuro.
podemos experimentar o reino de Deus agora, no presente. Nós provamos o dom celestial, somos participantes do Espírito Santo, experimentamos a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Nós já experimentamos as bênçãos do reino de Deus espiritual. Mas a sua plenitude, ela somente se dará no milênio, quando Jesus governará todas as nações e as regerá. No último tópico, nós vamos falar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. No primeiro ponto, a distinção entre igreja e reino de Deus. Todos os povos, tanto do antigo pacto como do novo pacto, fazem parte do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, pois no passado não existia igreja e o reino de Deus fora estabelecido desde a criação de todas as coisas. No passado, Israel era a comunidade do reino, enquanto que no novo pacto, a igreja é a comunidade do reino. Somos nação, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. No ponto 2, a igreja expressa o reino de Deus. Muitas pessoas acreditam que a igreja foi um plano B de Deus, que quando Deus perdeu o controle da história e Israel rejeitou o governo teocrático, e para não ficar muito feio às pressas, Deus então criou a igreja. Mentira! A igreja é um projeto de Deus criado na fundação do mundo. Foi planejada, um projeto feito para dar certo e deu certo, pois foi implantado na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus rasgou o véu que separava o povo de Deus e nos reconciliou com ele. Derrubou um muro que separava gentios de judeus e nos uniu, formando um único povo, a igreja. Estabeleceu seu reino espiritual e deixou a igreja aqui para continuar o que ele começou a fazer. Foi então inaugurada a dispensação da graça. O relógio deixou de marcar as horas para Israel. Israel não foi tirado dos planos de Deus. Está somente aguardando completar o tempo dos gentios, que se encerrará com a primeira fase da vinda de Jesus. A igreja hoje é o povo especial de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus. É a agência evangelizadora, é a porta-voz do evangelho de Jesus. Na dinâmica do reino, cada um tem seu papel a cumprir, tanto a igreja quanto Israel. Deus não descartou Israel e muito menos descartará a igreja. Cada um tem seu papel no reino de Deus, presente e futuro. A igreja tem a função, a missão de fazer conhecido o plano de Deus para a salvação da humanidade. E é por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus e foi ela que revelou isso às autoridades nas regiões celestiais. O tempo que a igreja vive é o período intermediário. Já é findo o tempo dos gentios. Jesus breve voltará. E será que nós podemos então dizer, clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? No terceiro ponto, a igreja e a mensagem do reino. Qual é a missão da igreja? Evangelizar, anunciar a mensagem do reino, as boas novas de salvação e de libertação. Paulo pregou por 3 meses na sinagoga em Éfeso acerca do reino de Deus e deixou de pregar ali, em decorrência da descrença dos líderes, e passou a pregar na escola de Tirano, e isso por 2 anos. Às vezes, vamos uma única vez e as pessoas não creem,
desistimos e seguimos para outro lugar. Paulo não desanimava facilmente de anunciar o reino de Deus. Paulo anunciava o reino de Deus e devemos fazer o mesmo, conscientizar as pessoas da realidade do reino de Deus presente e futuro. Será que possuímos realmente uma visão do reino de Deus futura? Olhando hoje para uma parte de cristãos que somente vivem o aqui e o agora e se esquecem da realidade futura. Se esqueceram da missão evangelizadora da igreja e queremos ficar apenas entre quatro paredes e buscando os prazeres desse mundo. Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo e muitos hoje vivem como se o reino de Jesus fosse deste mundo e ostentam uma realidade falsa do reino. Riqueza, fama e uma vida de ostentação. Este não é o reino de Deus, e sim do diabo. Foi ele que prometeu riquezas no deserto e os reinos deste mundo para Jesus. Jesus afirmou que o seu reino não é daqui. As promessas de Jesus para a igreja são espirituais e invisíveis para hoje e no futuro o reino físico. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Estamos aprendendo coisas novas, reafirmando as que nós já sabíamos e reacendendo a nossa chama para evangelizar o mundo e levar o evangelho do reino para as pessoas, dizendo que sim, existe um reino espiritual e invisível para cada um de nós e para todos nós. E eu quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente, contribuindo para que o meu canal cresça. Você que tem compartilhado as minhas aulas, meu muito obrigada pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por minha vocação, pois eu sou apaixonada com a EBD, e às vezes eu fico triste com alguns comentários de alguns irmãos que dizem que a IBD não é valorizada em sua cidade, na sua igreja local, em sua região. Então, que Deus tenha misericórdia, da igreja visível e local, e que você seja aí na sua cidade, na sua igreja, uma chama acesa, e coloque a IBD no lugar que ela deve estar na vida de todos os cristãos. Muito obrigada pelas orações, sou carente. Muito obrigada por você que tem falado de onde você é, que tem comentado aqui, me dado compartilhado a sua experiência de como são as suas EBDs, o seu encerramento. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações, ative outra vez e você continuará recebendo as minhas aulas. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram que mandasse um abraço para elas. Eu quero mandar aqui para a D em Mari Mosqueteiro, em Belém do Pará, para a nossa irmã Sueli Almeida, em Alvorada, Vila Velha, Espírito Santo, para a nossa irmã Maria Jesus, em Novo Marajá, Tuntum, no Maranhão, e também para Gessé Cândido, não conheço, mas o nosso irmão Claudomiro, aqui de Curvelo, me disse a respeito da sua pessoa, e eu quero mandar aqui um abraço, muito obrigada pelo carinho, nosso irmão Gessé Cândido, de Janaúba, amigo e irmão em Cristo do nosso irmão Claudomiro, aqui de Curvelo. Um forte abraço para todos vocês. Eu te espero aqui na lição de número 5, se Deus assim nos permitir então.